Aviso: o vídeo a seguir não é recomendável para menores de 16 anos, já que vai ter temas bem delicados, como conteúdos not safe for work, gráficos e temas de abusos, e pode gerar choque e gatilhos para algumas pessoas. Se você for sensível com temas assim, eu aconselho a você fechar esse vídeo e ver outra coisa. Você foi avisado. Já não é de hoje que muita gente acaba enxergando os furries com maus olhos, seja o fato desses furries agirem de forma boba ou até brincalhona, que é na maioria dos casos, ou a problematização que a maioria enxerga nessa comunidade, que só porque uma certa parte da fandom cria conteúdos not safe for work, esses furries são enxergados como zoófilos ou até predadores. Já tinha um tempo que eu tava querendo comentar sobre isso. Por mais que eu já tenha falado sobre esse assunto, eu queria fazer um remake dele e mais atualizado com base na minha opinião. Mas lembrando que a ideia não é atacar o público dessa comunidade, mas comentar sobre os principais problemas disso e como essas coisas passam uma interpretação ruim de quem não tem nada a ver com isso. Então chega de enrolação e vamos para o que interessa. Como todo mundo deve saber, os furries nada mais são do que animais, só que com características humanas, o que dá o nome de animais antropomórficos, onde eles trabalham, conversam e fazem coisas que os humanos costumam fazer. E aí que entram os furries, já que eles são basicamente personagens próprios daquela pessoa com base naquilo que ela se enxerga. Geralmente esses furries que possuem as suas personas, eles ou criam as suas próprias personagens, ou eles encomendam para um maker para poder produzir elas. Então é aí que entra a parte da arte, já que na fandom possuem muitos artistas talentosos que criam obras de artes que são simplesmente maravilhosas, mas obviamente no outro lado da fandom existe a comunidade not safe for work, que not safe for work significa trabalho não seguro. Em outras palavras, significa conteúdos pornográficos ou até de gore. Um dos maiores problemas que a comunidade not safe for work apresenta, e que é um dos principais dele, é pegar um personagem que é inocente e fofo e que é voltado para o público infantil e tornar ele sexualizado, com um corpo irreal e provocativo. Para algumas pessoas isso pode soar nada demais e que é só uma interpretação dele, mas o problema é quando esse tipo de conteúdo é postado publicamente para todo mundo ver. Aí, obviamente, acaba gerando um escândalo. E o foda é que tem muita gente nessa comunidade que normaliza pornografia de furries e que acha que todo furry deveria fazer o mesmo. E isso é um dos principais problemas que faz os furries serem enxergados com maus olhos, já que os furries que são mais limpos e que não se envolvem com conteúdos not safe for work costumam repudiar conteúdos pornográficos por motivos bem óbvios, que eu não vou repetir a mesma coisa quando eu falo sobre isso. Na pior das situações é quando um menor de idade acaba se deparando com esse tipo de merda acidentalmente. Aí, meu amigo, o estrago já tá feito. Então, é aí que entra a segunda parte do conteúdo not safe for work, as artes ou animações pornográficas. Não é surpresa pra ninguém que tem artistas desse meio que cobram uma grande quantidade de grana por essas obras, mas é aquilo, se esse artista ou animador gosta de produzir isso, aí já é uma preferência dele, mas existe tanto ponto positivo quanto negativo. O ponto positivo nisso é que isso vai exigir que você estude bastante sobre anatomia, como o corpo humano funciona, e você vai ter a liberdade para fazer explorações sobre isso, dependendo da maneira que você quer produzir isso. Mas o ponto negativo sobre isso é que são dois pontos. O primeiro deles é o local onde esse artista compartilha isso. Eu já cheguei a ver alguns artistas desse meio que não costumam colocar restrição nessas obras, seja tanto no Twitter quanto em outras plataformas. Eles deixam aquela obra explícita mostrando a parte do corpo, ou na situação mais ridícula, coloca uma censura vagabunda, ou o personagem fazendo arregal, ou tendo o ato com um parceiro. Eu fico puto quando esse tipo de gente preguiçosa e de mau caráter fica fazendo isso. Aí depois fica se gabando achando que é um hater aleatório querendo chamar a atenção. É foda isso. E o pior disso é que isso acaba chamando a atenção de menores de idade. Eu já cheguei a ver alguns casos de artistas onde esses menores de idade estavam querendo uma comissão de uma arte not safe for work desse artista. Mas nos casos que eu já vi, esses artistas pelo menos têm bom senso e têm responsabilidade pelos seus atos, recusaram. Por motivos bem óbvios, né? Pessoas com 13 até 18 anos nem deveriam estar consumindo isso. E essa é uma das coisas que simplesmente me assusta. O fato de menores de idade querendo ter acesso a isso mais cedo e acaba criando uma visão completamente distorcida e real do seu raciocínio. E isso acaba afetando a sua mente.
E o outro ponto sobre essas obras são os fetiches. A quantidade de fetiches que essa comunidade aborda é extensa. Os principais são gore, pés, inflação, fraldas, entre outras várias coisas bizarras. Eu sei que vai ter gente comentando: e daí que existem esses fetiches? Isso daí é só um gosto dele. Sim, isso é um ponto. Contanto que esses fetiches não sejam direcionados para menores de idade. Eu não tô dizendo que é errado ter interesse em fetiches. Mesmo sendo algo estranho que não tem a intenção de compartilhar com menores de idade, aí ele é livre para consumir o que ele quiser, desde que esse tipo de coisa não esteja relacionado com coisas erradas, e principalmente que não esteja público para todo mundo ver. Mas esse não é um dos principais problemas presentes com o conteúdo Not Safe for Work, mas quando envolve ferais ou até personagens menores de idade, e colocam em situações que nem era para ele estar. Eu não vou poder mostrar muita coisa, porque senão o canal iria de arrasta. A maioria dos furries repudiam conteúdos impróprios de ferais, já que, né, os furries curtem animais, mas não no sentido de querer tornar eles como objetos para seus desejos próprios. Afinal de contas, usuários zoófilos não são bem-vindos na fandom, e nem podem ser considerados como furries de verdade. Só pelo fato desse tipo de indivíduo estar apoiando essa prática, contribui para que os animais sejam colocados em situações repulsivas. Se você tem pelo menos um neurônio funcionando, sabe muito bem que zoofilia é crime, conforme no artigo 32 da Lei número 9608/1998, onde a pena é de detenção de 3 meses até 1 ano, com até uma multa, e pode aumentar caso aconteça o falecimento do animal e a proibição de posse de um novo pet. Então, para esse público específico que acha que é normal fazer práticas com animais, ou acha que a zoofilia é uma sexualidade, é melhor você reconsiderar suas ações e procurar um psiquiatra. Se não, aguarde até as autoridades baterem na sua porta. FBI, open up! Antes de eu falar desse lado aqui, eu quero avisar que esse assunto vai ficar mais pesado por conta de temas adultos e abusos. Então, esse é meu último aviso para você fechar esse vídeo, beleza? Então, bora lá. Como nesse espaço tem gente que produz conteúdos Not Safe for Work, tem uma companhia que é voltada para adultos, que é a Bad Dragon, que, bom, ela comercializa objetos adultos e outras coisas para os momentos pro usuário quanto pro seu parceiro, se é que eu posso dizer assim. Mas por que eu tô falando isso? Bom, como eu posso falar isso? É que tem uma outra companhia semelhante chamada Exotic Erotics, que comercializam brinquedos do órgão masculino. Mas tem um detalhe, esses órgãos masculinos são de um cachorro de verdade. É o quê? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa controvérsia só começou a se espalhar depois que a Midwest Fur Fest, em 2025, que é uma das maiores convenções furries dos Estados Unidos, anunciou que esse indivíduo iria montar uma mesa para mostrar essas abominações na convenção. E só para explicar, nas convenções, os participantes podem montar uma mesa para mostrar ou vender seus produtos, seja artes, livros ou até outros produtos. Então, só pelo fato de uma das maiores convenções furries estar permitindo esse tipo de atrocidade, acaba passando uma interpretação completamente ruim daquilo que a maioria dos furries que tem bom senso repudia. Porque assim, a convenção é espaço para você conhecer novas pessoas, fazer amizades e dar apoio aos vendedores por lá, mas não compartilhar essas abominações. Pariam, hein, mano? Isso daí é que nem jogar um balde de gel em quem apoia os furries. E isso não é só uma questão de descriminalização com os pobres animais, mas também uma questão de bom senso. E outra, não é só adolescentes ou adultos que participam dessas convenções, mas tem crianças também. Então, o que mais me preocupa nisso é esse público específico acabar se deparando com essa bosta. A convenção não é lugar para permitir isso. Então, depois que o público percebeu isso, muita gente questionou os responsáveis da Midwest nas redes sociais. Só que eles estavam varrendo essa sujeira debaixo do tapete, como se estivessem querendo fingir que essa situação nunca tinha acontecido, com alguns usuários até sendo bloqueados, mas não tem como ignorar, já que eles tiveram que se pronunciar tanto no Twitter quanto por meio de uma nota, por causa desse episódio, alegando que eles não iriam mais permitir essa companhia de comercializar essas abominações, pelo menos antes tarde do que nunca. Mas ainda assim, não tem como entender como uma convenção que tinha concordado com isso, achando que era uma boa ideia. Então, é sugerível não apoiar uma convenção que permite isso e deixar eles lidarem com as consequências. A sorte é que isso não passou na mídia, porque senão os furries iam acabar recebendo uma atenção negativa e iria ter muita gente por fora da fandom pra atacar e espalhar fake news contra pessoas inocentes e comentando: olha lá, é isso que os furries apoiam, eles são criminosos.
E tem mais uma coisa que eu vou abordar e que isso é bem delicado de falar. Como todo mundo sabe, as fursuites são usadas para gerar momentos divertidos e para ligar aqueles ao seu redor. Mas existe um outro tipo desse meio que é voltado para adultos, que é chamado de morsuites, que é uma fursuite só que com partes do corpo humano, seja os seios ou até a parte masculina. E eu já tive a infelicidade de me deparar com isso lá no Twitter, época que eu ainda usava essa plataforma, quando surgiram algumas postagens dessas morsuites na época, mostrando essas partes e se mostrando com ela. Ai, Deus. Por quê? E eu só queria entender uma coisa, o porquê. Por que alguém teria uma posse disso? Tipo, por que alguém iria querer consumir isso? Só por que disso? Esse tipo de coisa consegue ser ainda pior do que a pornografia comum. Me desculpe, mas eu não consigo defender isso. O único ponto que dá pra relevar nisso é que esse povo que usa essas morsuites não usam elas nas convenções. E aqueles que possuem pelo menos 2 neurônios só compartilham em locais apropriados e para um público correto. O que pelo menos já é alguma coisa, né? Mas tem uma coisa que eu não entendo também, que é uns certos furries têm uma certa tara por nádegas de fursuites. Assim como em artes que isso é presente também. É como se isso despertasse um sentimento de prazer no usuário para achar isso normal e atrativo, apesar de algumas situações onde esses furries não fazem isso para sexualizar em si, mas como se fosse uma maneira de brincar. Mas não é todo furry que se sente confortável quando fazem essas piadas sobre isso. O que é foda é que isso acaba passando uma atenção bem negativa e que acaba abrindo uma interpretação de que os furries são pervertidos e que só pensam em besteira. Então, essa situação toda acaba manchando uma comunidade criativa. E, gente, só pra sair um pouco do roteiro aqui, eu queria pensar, tipo, sério, do porquê tantos furries nessa comunidade que é uma das que eu mais aprecio, tem gente que é pervertida nesse nível. Tipo, eu fico me perguntando o porquê disso. Ai... Deus, por que, mano? É nessas horas que às vezes eu sinto um pouco de vergonha de ser furry por conta de ter gente escrota nesse nível. Eu sei que não é todo furry que é pervertido nesse nível, mas ainda assim eu sinto bem que vergonha disso, por conta de tudo que acontece. E eu também conheço algumas pessoas que produzem conteúdos not safe for work, que pelo menos têm um pouco de bom senso e sabem lidar com o público assim. E sabem os locais certos pra publicar essas coisas. Mas eu sei que também tem gente escrota que, né, faz essas coisas erradas. Aí acaba passando essa interpretação completamente negativa. Então é foda isso. E eu sei que vai ter muita gente querendo tacar hate em cima de mim, ou criar boatos falsos sobre mim por causa disso tudo que eu comentei. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. O que você acha que tá ganhando produzindo ou consumindo esse tipo de coisa? Você realmente acha que vai se beneficiar consumindo essas coisas? Seja sincera consigo mesmo. Se você realmente gosta disso e não compartilha em locais errados, então está tudo bem. Seja feliz com isso. A única coisa que eu pergunto é se isso realmente tá te dando um benefício positivo. Eu sei que os furries desse nicho que tem bom senso deixam essas coisas em locais isolados e conhece o seu público-alvo, embora tenha alguns que costumam postar partes desse conteúdo cortadas para todo mundo ver, principalmente de animações, e não é difícil de se deparar com isso acidentalmente, tanto no próprio Google quanto no TikTok, mesmo colocando restrições. Aí acaba gerando aquele sentimento de curiosidade, com até alguns comentando o autor desse conteúdo, fazendo esse público que nem sabe do que se trata ir atrás. Então, oh meu Deus, o que eu fiz? O resultado todo mundo já sabe. Eu sei que não é todo mundo desse nicho que é escroto nesse nível pra fazer isso. E só pra diminuir um pouco as chamas, a comunidade não é focada apenas em conteúdos pornográficos e problemáticos, como algumas pessoas falam, já que a maioria dos furries são pessoas muito bacanas e gentis, que proporcionam momentos fofos e divertidos, e já fizeram coisas muito positivas e benéficas. Mesmo que eu comente sobre esses momentos positivos, ainda assim esse grupo não vai se importar, e ainda vai continuar atacando hate e espalhando ódio desnecessário. E nesses casos, é só ignorar e seguir em frente. E mais uma vez, eu não sou contra quem produz essas coisas. Pelo contrário, eu acho fascinante a qualidade da obra, pelo menos de alguns artistas que não apelam tanto nisso. Não tem como eu não achar interessante a qualidade da ilustração. Lembre-se dessas diferenças de apreciação. Mas, contanto que essa obra não esteja relacionada com coisas erradas ou alguns fetiches meio escrotos.
Eu espero que esse vídeo tenha sido bem informativo. Eu sei que depois de tanta coisa que eu tive que me deparar na hora de buscar as informações, isso vai acabar me atormentando por um bom tempo. Então, eu espero que toda a pesquisa que eu tive que fazer para trazer esse conteúdo compense, porque, olha, eu sinto que vou precisar fazer terapia para esquecer esse tanto de abominação que eu tive que me deparar. Enfim, quanto a você, o que você acha a respeito de tudo isso? O que você acha sobre o conteúdo Not Safe for Work? Deixe a sua opinião abaixo a respeito sobre esse nicho. E se tiverem achado informativo, considere deixando o like e se inscrevendo no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, no mais é isso. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Falou!